Olá, bom dia. Eu sou o professor Rogério e nos últimos vídeos, né, nas últimas aulas que nós estamos, né, trabalhando aqui, nós estávamos falando sobre o surgimento do ser humano, a diferença entre criacionismo e evolucionismo, né, então as ferramentas que o homem usa, né, para contar história, né, então as ferramentas que os homens usam, né, para caçar e conseguir melhores condições de vida, é, caçar, pescar e produzir, né, produzir o seu sustento. Bem, então hoje nós vamos começar a falar um pouquinho aqui, né, daquilo que faz o ser humano, que é o seu espírito humano e principalmente o seu espírito desbravador. Então, o ser humano ele é desbravador por natureza. Então, qual será o tema do nosso vídeo de hoje? Né, então, será desde o ser humano, né, como um ser nômade, né, aventureiro, né, que busca melhores condições de vida a todo momento, né, que busca sair daquela situação, né, de fome, necessidade, entre outras questões, e chegando até os dias de hoje, né? Até quando o homem chega no seu ápice, né, do mundo, que é quando ele consegue dominar a agricultura, consegue dominar as táticas, né, que vão, né, melhorar em muito a sua vida. Bem, então, né, como de costume, né, vamos trabalhar uma pequena apresentaçãozinha aqui para a gente poder saber do que nós estamos falando. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do nomadismo até a agricultura, né, que eu acho que é um dos principais elementos aqui da nossa interação, né, desse momento nosso aqui. Então a gente vai falar um pouquinho desse tema aqui, que eu acho que é um dos temas mais emblemáticos da história da humanidade, né, de uma certa forma ou de outra. Né? Então, é, logo, de, logo de início a gente vê, né, essa praia, né, que fica ali na Inglaterra, né? Então, a questão dessas primeiras construções humanas, mas o ser humano antes dessas construções, qual era a sua vida? Como é que eles viviam? Como é que eles se organizavam? Como é que eles faziam com que a vida, né, que eles conseguissem, né, um sustento para a sua vida? Então, a partir de que o ser humano ele vai passar a ter o espírito humano só quando ele se torna sedentário, quando ele começa a construir vilas, cidades, entre outras entre outros elementos que faz parte da nossa realidade hoje? Não, a gente sabe que o ser humano, desde quando ele começa a proteger os seus mortos, e ele começa, né, a criar elementos culturais, ele começa a surgir esse espírito humano, esse espírito de humanidade, esse espírito de pertencimento. Bem, então, o que quer dizer nomadismo? Então, o nomadismo é um estilo de vida em que a pessoa não possui habitação fixa, denominando essas pessoas de nômades. Então, essas pessoas não se dedicavam, né, a nenhum tipo de melhorias, né, para a sua sobrevivência, então se alimentavam daquilo que a natureza podia lhe oferecer. Então, o ser humano ele era independente, né? Então, ele dependia exclusivamente da natureza, mas ele era, né, independente das forças relacionadas ao trabalho. Então, a questão, né, de que a questão do tempo da natureza era muito mais importante do que o tempo do relógio. Então, a questão, né, de que o ser humano ele vivia, né, para buscar o seu alimento em alguns determinados momentos, mas em outros muitos momentos os seres humanos eles tinham tempo, né, para é, organizar a sua vida, né, poder dar atenção para seus entes, produzir arte, entre outras coisas. Então, conforme a alimentação ia acabando, né, então os nômades se deslocavam para outra região onde teriam melhores condições de vida. Isso acontecia rotineiramente, né, então conforme a alimentação acabava. Então, aquela velha questão dos povos nômades. Então, acabou a comida aqui, vamos buscar em outro lugar. E quando ele buscava os seus alimentos em outros lugares, então eles vão, né, de uma certa forma ou de outra, levar essa cultura para outro lugar, de uma certa forma ou de outra, se encontrando com outros grupos humanos, né, de hominídeos e humanos, e vai fazer com que essa cultura ela seja agregada a uma outra, surgindo uma terceira cultura. Então é a base, né, do nomadismo produzindo o espírito humano. Então, no período do Neolítico, os homens viviam como nômades, então, pois não conheciam a agricultura nem domesticavam os animais. Os beduínos, por exemplo, são nômades que vivem no Oriente Médio e na África, se locomovendo conforme a sua necessidade. Então, hoje, mesmo hoje, com toda a tecnologia, com todos os avanços tecnológicos que o homem tem, né, com a produção de agricultura,
né, que é muito além do que aquilo que alguns grupos precisam, né, sempre levando em consideração que tem alguns países que produzem muito alimento, né, mesmo assim existe uma grande quantidade de fome dentro do seu território. Então, desde o Neolítico, o nomadismo era uma prática normal. Só que esse nomadismo, né, ele é aplicado até os dias de hoje, principalmente pelos beduínos. Nós temos também exemplo de tribos nômades na Mongólia, entre outros locais. Isso por quê? Porque uma questão de buscar alimento a todo momento, né? Então, buscar recursos para a sua sobrevivência e também não se fixar, né? Então, não deixar a cultura, os seus elementos primários, né? Os seus elementos que o definem como cultura, né? Deixe de existir. Um desses elementos é o seu estilo de vida nômade. Bem, então aqui, né, nós temos uma retratação de mais ou menos como seria esse estilo de vida, né, nos primórdios, né, da humanidade. Então, o ser humano buscando, né, os seus recursos a todo momento, e quando esses recursos ficavam escassos em alguns locais, eles vão, né, deixar aquele local para trás e buscar novas oportunidades em outros lugares. Bem, então, o sedentarismo. Então, na antropologia evolucionária, o sedentarismo é um termo aplicado na transição da cultura da colonização nômade para a permanente. Então, na transição para o sedentarismo, a população seminômades possuía um acampamento fixo para a parte sedentária de ano, mas o sedentarismo se tornou possível com as novas técnicas agrícolas e pecuárias. Então, o desenvolvimento do sedentarismo aumentou a, né, a agregação popular, né, da populacional, e levou à formação de vilas, cidades e outras formas de comunidade. Então, o sedentarismo, aí nesse momento, é quando o homem ele começa a dominar duas técnicas que faz com que nós, né, tenhamos recursos para cada vez mais expandir a nossa população e os nossos domínios, que é a agricultura. Então, uma agricultura, no início, era uma agricultura de subsistência. O ser humano ele buscava, né, produzir aquilo que ele precisava para se alimentar, não visando excedente, sobras, mas, né, apenas aquilo que era suficiente. Só que nos primeiros momentos, os seres humanos eles não tinham uma produção como o dia de hoje. Então, o alimento, o tipo de cultivo que eles tinham, não era um cultivo que dava para armazenar esses alimentos durante muito tempo. Então, com isso, vai fazer os seres humanos a buscar, né, ter uma sede, um lugar onde tinha uma parte da população que ficava ali sedentária, ali fixada naquela região, e uma quantidade da população ainda no sistema nômade, buscando mais alimento e melhores condições de vida, né, elementos fora das suas vidas. Isso vai manter esse sentido de nomadismo até um certo momento. Então, no caso, né, com o passar do tempo, com o avanço das tecnologias e a domesticação de plantas, como o trigo, o centeio e a cevada, vai fazer com que os seres humanos eles consigam se fixar numa região, iniciando a construção de vilas, cidades, entre outros elementos que dá característica humana. Então, o sedentarismo forçado ou sedentarização ocorreu quando os grupos dominantes restringem ao movimento de um grupo nômade. Então, também vai ter essa visão do seguinte, principalmente a questão da propriedade privada. Então, quando o homem ele começa a ocupar um território, então ele vai começar a criar aquela noção de propriedade. Então, aquela terra é nossa, aquela terra é minha. Então, partindo dessa visão, ninguém mais vai poder ocupar aquele território. Então, esse território ele vai ter um proprietário. Partindo da visão que esse território tem um proprietário, esse proprietário ele impede a circulação de povos rivais dentro daquela propriedade. Então, acabando com o nomadismo, forçando as tribos que viviam caçando em certos territórios sejam obrigados também a se tornar sedentários, a demarcar os seus territórios, se tornando nômades. Então, um dos processos pelo qual a população nonádicas, né, tem passado desde que descobriram a agricultura até hoje, quando a organização da sociedade, né, moderna impôs demandas que forçaram as populações aborígenes a adotar um habitat fixo. Então, aquela questão, né, de que
A agricultura, ela precisa ter cuidado. Então, se precisa ter cuidado, precisa ter pessoas sempre estando ali presente, bem próximo às plantações, para que elas sejam sempre mais frutíferas, para que elas gerem mais frutos, e isso vai fazer com que o sistema nômade vai cada vez mais caindo em declínio. Bem, então aqui, né, nós temos um exemplo das primeiras vilas, né, então a domesticação de cereais, de animais, como o porco, como o cachorro, como uma parte de proteção, né, os bovinos, entre outros. E isso vai surgir o que nós chamamos, né, de as primeiras vilas e as primeiras comunidades. Então, nesse momento ainda, as pessoas viviam em uma unidade única. Então, todo mundo trabalhava e todo mundo tinha o direito ao sustento básico. Então não existia uma hierarquia social muito complexa, né, muito detalhada. Então todo mundo era igual. O único que se destacava sempre era o mais velho para a liderança, não para o governo. É sempre bom levar em consideração tudo isso. Bem, então a gente vai falar um pouquinho aqui das aldeias. Então as aldeias eram cidades próximas a rios, de modo para usufruir as terras férteis onde eram colocadas as sementes para o plantio, a água para os seres humanos e os animais. Também nesse período começou a domesticar animais como cabras, bois, cães e dromedários, no caso ali no deserto do Saara, né? Deserto do Saara e outras localidades de deserto. Então, no caso, né, por que rios? Principalmente a questão da oferta de água, né? Então a presença de água, e também uma questão de que o rio ele tem um ciclo. Então o rio, a vida de um rio, ela é bem dinâmica. E a vida de um rio ele depende muito das suas cheias e de suas vazões. Então existem momentos que os rios eles vão encher, né? Eles vão chegar a um ponto, né? Eles vão fazer a sua vazão, então eles vão inflar, eles vão ultrapassar as barreiras, né, do seu leito. Isso vai fazer com que exista, né, a questão daquele sedimento que está no fundo do rio e para suas margens. Então isso vai fazer com que a agricultura seja mais eficiente. E com a questão, né, da domesticação, principalmente de cabras, bois e dromedários, tem a ver com a força de trabalho, né? Então a questão da cabra, a questão do fornecimento de leite e a questão de leite e carne, na questão dos dromedários e dos bois, para puxar ferramentas. E os cães, né, os lobos que vão se agregar aos seres humanos atrás de proteção. Então sempre essa evolução dentro das características, né, de você modificar a natureza ao seu favor. Bem, então o trabalho passa a ser dividido entre homens e mulheres. Então os homens cuidam da segurança, da caça, da pesca, enquanto as mulheres plantam, colhem e cuidam dos filhos. Então a disponibilidade de alimento permite também às populações um aumento de tempo de lazer e as necessidades de armazenamento de alimentos e as sementes para cultivo leva à criação de peças de cerâmica que vão gradualmente ganhando fins decorativos. Então, os seres humanos eles vão começar a criar outros elementos, outras formas de ver o mundo, principalmente porque quando ele começa a ter essa divisão do trabalho, então o homem, quando ele deixa, né, quando ele chega em casa depois da caça, ele vai se dedicar para outras práticas. Então, a questão da criação de novos utensílios, de analisar a natureza, de buscar novos elementos. E as mulheres, né, vão ser as matriarcas da agricultura. E principalmente a transmissão do conhecimento para os futuros, né, membros dessa sociedade. No caso, né, os filhos. Então, a disponibilidade de alimento vai fazer com que essa população ela vai aumentar com o passar do tempo. Então, quanto mais comida, menor a quantidade de mortalidade. Então, quanto menos mortalidade, melhores condições de vida para aquela região. E principalmente com a criação dos cereais, então com a domesticação de cereais como trigo, entre outros, a necessidade de criar recipientes, vasos, para que aquele trigo, para aquele centeio, ele seja cuidado, vai fazer com que, né, os seres humanos criem cerâmicas cada vez mais sofisticadas, e essas cerâmicas vai fazer com que isso se torne um ponto cultural daquela sociedade. E isso, né, vai dar um caráter, principalmente hoje, para nós compreendermos como é que aquelas pessoas viviam, principalmente porque a cerâmica ela demarca o início da agricultura. E isso, né, é um ponto essencial para
para o arqueólogo, entre outros estudiosos das ciências humanas, que vai tentar criar uma visão dos seres humanos e como é que eles viviam, como eles viviam naquele momento. Então surge também o comércio com o aparecimento de objetos de valor, como o dinheiro, que facilita a troca por materiais, e começou por ser, na época, baseado em sementes. Então, as sementes diferenciadas uma das outras tinham um tipo de valor diferente. Então, uma aldeia que produzia mais do que o necessário, e para não perder grande parte da produção, não iria ser utilizada, então troca o seu excedente com peças de artesanato, roupas, entre outros utensílios, com outras aldeias. Então, no caso, começa a iniciar-se o comércio. Então, no caso, né, a troca de sementes que eles não tinham, então eles vão começar a trocar, eu te dou aquilo que eu tenho a mais para aquilo que você tenha mais. Então, vai começar a ter essas trocas. E, principalmente, a necessidade de produtos que você não tinha ainda o domínio da tecnologia, das técnicas para a produção, no caso de roupa, de artesanato, de utensílios de uma forma geral. Então, facas, lanças, entre outros, fazendo com que os seres humanos eles se tornem cada vez mais sofisticados. Bem, então, por volta de 10.000 a.C., ou seja, há cerca de 12.000 anos, o período mesolítico entre o paleolítico e o neolítico, então eles deram-se as transformações climáticas que vieram a criar as condições favoráveis para a prática da agricultura e a criação dos animais. A invenção da agricultura ocorreu nos vales férteis próximos aos rios, né, próximos, e na região chamada Crescente Fértil. Então, no caso, né, por volta de 10.000 anos antes de Cristo, a famosa era glacial ela vai iniciar o seu declínio. Isso vai fazer com que os rios se tornem cada vez mais caudalosos, né, cada vez com mais água, e isso vai ser um ponto favorável para a agricultura. Então, principalmente ali na região onde hoje nós chamamos o Rio Nilo, no Egito, o Rio Jordão, em Israel, o Rio Tigres e Eufrates, onde hoje é o Iraque. Então, essa região vai ser muito importante por conta do surgimento das que nós consideramos pela história oficial as três primeiras civilizações criadas pelos seres humanos, né, que é ali o Egito, Israel, né, os judeus, e a Mesopotâmia, aonde está o rio Tigres e o rio Eufrates. Então, por volta do século X, pelo século VIII, né, então, né, no caso do oitavo milênio antes de Cristo, no século VIII, né, antes de Cristo, então já se cultivavam cereais como o trigo, a cevada, o feijão, o milho e o arroz foram as primeiras culturas que o homem realizou. Na mesma época, os animais como o cão, o carneiro, a cabra já eram domesticados. Então, os cereais se tornam um tipo de produto para a agricultura muito rentável, principalmente por conta do seu cuidado e por conta da sua forma de armazenamento. Então, quanto mais, então é um tipo de alimento que ele pode durar até anos ali se ele for bem armazenado. Então, isso favorece, né, a agricultura e isso também ao sedentarismo dos seres humanos. E a criação de animais também para o consumo da carne, da pele, da lã, do leite, vai fazer com que os seres humanos se tornem cada vez mais independentes dos elementos da natureza. Então, o homem passou assim de nômade a agricultor e pastor. Cria-se assim um novo tipo de economia chamada, né, economia de produção, em que os seres humanos já sabem produzir os alimentos necessários para a sua sobrevivência, graças à criação de animais, né, e o cultivo da terra. Então, os seres humanos eles vão passar por essa revolução, né? Então, eles vão passar a ser seres, né, que vão conseguir, né, dominar a natureza, e ao dominar a natureza, ele vai, né, conseguir expandir os seus horizontes, e principalmente a questão da produção, do que nós chamamos de economia. Então, a economia nada mais é do que a capacidade do homem produzir o seu sustento dentro daquela realidade. Então, quanto mais adaptado à produção de alimento, melhor para os seres humanos ali dentro daquela sua realidade da criação, né, de riquezas, no caso, alimento, roupas e utensílios no primeiro momento. Né? Então, aqui nós temos, né, esse momento, né, de quando as vilas se tornam cada vez mais sofisticadas, cada vez maiores, e isso vai fazer com que a sociedade humana também se modifique. E o espírito humano, né, vai crescendo e vai tomar novas proporções, principalmente em relação a essa organização e a divisão do trabalho.
né? Então, no caso, aqueles que plantam, aqueles que colhem, aqueles que fazem artesanato, né? E isso vai fazer com que surja a divisão do trabalho entre um dos principais elementos da cultura humana até os dias de hoje. Então, a especialização das pessoas em um ofício. Bem, então, a origem das cidades. Então, a criação e assentamento permanente foi possível, segundo diversos especialistas, né, em geografia e história urbana, graças ao domínio da agricultura e da domesticação de animais para a pecuária, movimento conhecido como Revolução Neolítica, então, que ocorreu aproximadamente entre 13 a 10 mil anos atrás, sendo que as primeiras vilas neolíticas surgiram há aproximadamente 12 mil anos. Então, a população de algumas delas teriam assim, eventualmente passando, né, a crescer em áreas urbanas cada vez maiores. Então, né, então, quando nós pensamos nessas vilas, então essas vilas vão se tornando cada vez mais populosas, e essas populações vão cada vez mais modificando o seu ambiente, fazendo construções, edificações, né, né, com a vegetação, com barro, com tijolos, com pedras. Isso vai fazer com que os seres humanos nessas cidades elas vão aumentar cada vez mais e necessitando cada vez mais o domínio da agricultura, da domesticação de animais para pecuários, né, para a alimentação e principalmente para a produção de força de trabalho, né? Então, a força de trabalho vai fazer com que, durante a Revolução Neolítica, né, essas vilas, né, se tornem cada vez mais sofisticadas, surgindo nas primeiras cidades. Então, seja uma vila neolítica ou uma metrópole contemporânea, a criação de assentamento permanentes e a expansão do território e a populacional destas, né, necessitam os avanços tecnológicos, organização social e um local adequado para a instalação. Todos os três fatores estão firmemente associados entre si. Então, esses três elementos, no caso, né, então a expansão territorial, então o ser humano precisa de cada vez mais terras férteis. A população, então a populacional, então o território, cada vez mais pessoas, mais territórios. A necessidade de avanço tecnológico, né, então sempre buscando melhorias na produção de alimento, de carne, de animais. Para quê? Para que a necessidade daquela sociedade seja suprida, seja ela na questão da produção de alimento, do consumo de carne, do consumo de cereais. E a organização social, então, organizar essas pessoas, criar uma hierarquia social, né, fazendo com que esse modo de vida seja mais adequado para a maior parte dessas pessoas. Então, esses três fatores é o que associam, né, se tornam cada vez mais importantes dentro daquela realidade. Então, fazendo com que as pessoas elas dependam dessas organizações sociais para ter uma vida mais digna, né, levando em consideração tudo isso. Né? Então, aqui nós temos, né, algumas imagens que possam representar essa questão, né, da divisão do trabalho, da organização dessas cidades, então criando elementos cada vez mais colaborativos e determinando, né, as posições entre as pessoas dentro daquela sociedade. Levando em consideração que nesse momento ainda não existia o governo político, então as pessoas ainda viviam em um sistema comunitário. Então, tudo que era produzido era dividido de uma forma igualitária entre todos, e não gerava, né, o enriquecimento de alguns pequenos grupos, mas sim a valorização do trabalho entre eles. Bem, então, a política nas cidades pré-históricas. Então, em qualquer comunidade, certos padrões de comportamento precisam ser cumpridos para o bem-estar, né, e a manutenção da paz e da ordem. Uma pessoa, né, respeitava outros membros da comunidade e estavam em troca de ser respeitado. Então, a organização social do povo neolítico era simples. Então, cada família cultivava o seu alimento e fabricava suas roupas e ferramentas. Os líderes gerais não existiam, então, ou possuíam pouco poder na comunidade. Então, os homens ajudavam a combater os inimigos caso fossem atacados. Então, todos decidiam a punição que devia ser aplicada aos membros que infringiam uma regra da comunidade. Então, no caso, não existia o que nós chamamos atualmente de política. Então, no caso, né, para manter a ordem e a paz, era necessário que todos cumprissem as regras, independentemente de sua posição social. Então, todos eram iguais, né? Então, era uma sociedade planificada. Então, a lei ela era um código, né, voltado principalmente para os fatores religiosos, né? Então, os povos tinham sua cultura religiosa ali naquele momento, e essa cultura religiosa vai fazer com que eles criem
doutrinas éticas, né? Então, aquilo que poderia ser feito e aquilo que não poderia ser feito. Então, uma barreira, uma certa fronteira entre o certo e o errado. Então, só que não existia uma pessoa que estava acima do outro para julgar. Então, toda a comunidade julgava o que seria feito pelas pessoas. Então, o patriarca, ele era o homem mais velho e ele iria guiar essa sociedade. Ele não iria mandar nessa sociedade. Tem um ponto importante dentro desse momento. Então, no caso, essa sociedade vai se tornar, ela vai se tornar comunitária. Só que os avanços tecnológicos vão permitir que cada vez mais pessoas deixem de trabalhar na agricultura, então essas pessoas passaram a trabalhar em outras áreas, especializando-se nela, então como artesãos, costureiros, ferreiros e mineiros. Eles trocavam seus produtos entre si e com os fazendeiros em troca de alimento, originando assim o comércio. Posteriormente, isso levaria à criação do dinheiro. Eventualmente, pessoas de uma da vila começaram a comercializar com outras vilas. Outras pessoas tornaram-se soldados, administradores públicos e líderes políticos e religiosos. Então, é essa fragmentação que começa a dividir os seres humanos. Então, no caso, quando a tecnologia se torna muito avançada e para a produção de alimento não precisa de tantos braços, então essas pessoas vão começar a mudar, a trocar seus ofícios de agricultor para artesanato, né, para costureiro, para ferreiro, para os mineiros e principalmente os líderes religiosos, que vão ganhar cada vez mais influência por conta das grandes lavouras, então sendo considerados responsáveis por Deus ou pelos deuses para que essas lavouras continuassem dando sustento para aquela sociedade. E isso, né, vai cada vez mais fragmentando essa sociedade dentro de uma relação que era comunitária, passando a ser uma relação de poder, né, principalmente aqueles que vão ganhar destaque dentro dessa sociedade, no caso, os administradores públicos, os líderes políticos e os religiosos. Tanto é que os gregos, eles vão, principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles, eles vão dizer que aqueles que dominam a arte, né, a prática da retórica, nós deveríamos ter muito cuidado com essas pessoas. Por quê? Porque a retórica é a arte, né, do convencimento pela palavra. E quando o discurso ele ultrapassa a barreira, né, do entendimento para a imposição, é que esses modelos vão começar a ficar cada vez mais perigosos. Bem, então, o crescimento populacional das vilas neolíticas passaram a obrigar, né, no caso, a ter governos mais rígidos e centrais. Então, né, que responsabilizavam-se pela forma do serviço como defesa. Então, o comércio organizado, eventos religiosos, por exemplo. Então, gradualmente, o número de trabalhadores empregados diretamente pela administração da cidade cresceu. Atualmente, esse trabalho inclui, né, então, prefeitos, conselheiros, planejadores urbanos, policiais, bombeiros, catadores de lixo e professores, entre outros. Então, a hierarquização, né, dessa sociedade, principalmente a necessidade de ter serviços públicos a todos. Então, o que é público é para todos, não apenas para um pequeno grupo. Então, no caso, lá nas primeiras cidades, principalmente a questão da segurança. Né? Então, os soldados, em nome do rei, em nome do patriarca, né? Do caso do líder religioso, entre outros, né? Vão começar a ganhar cada vez mais importância disso. Vão se tornar pessoas, né, de um certo poder dentro dessa realidade. Então, historicamente, duas tendências contribuíram para o crescimento populacional da cidade. Uma delas é a urbanização, então o gradual crescimento da população e as áreas urbanas. A outra é a migração, que pode ser do campo para a cidade ou de uma cidade para outra. Isso fez com que gradualmente as diversas cidades passassem a diversificar-se, né, culturalmente, em um processo de diversificação cultural. Então, estas levando à difusão cultural e a multiculturalismo. Então, atualmente, algumas cidades conhecidas pela sua grande população, né, multiculturais, no caso, né, Nova York, Toronto, São Francisco, Los Angeles, Chicago, São Paulo, entre outras cidades. Então, no caso, os centros urbanos vão se tornar cada vez mais importantes e principalmente atrativos para povos que viviam fora delas. Então, no caso, aqui em São Paulo, nós temos esse mito de São Paulo como a terra da oportunidade. Então, as pessoas deixam seus lares, então isso desde o início do século XX, e vão vir para cá para quê? Para buscar as melhores condições de vida. Isso também acontecia na antiguidade. Então, as cidades, as pessoas que viviam no campo, que tinham condições ou não necessitavam de trabalhar na terra, então elas vão passar a vir para a cidade, buscando melhores condições de vida e
principalmente, né, buscando, né, de uma certa forma, uma ascensão social. E essas culturas que estavam ali dentro daquela cidade vão começar a se chocar e se fundir, se tornando novas culturas. E essas novas culturas é que vai dar característica do multiculturalismo, que hoje em dia, né, nós criamos sociedades cada vez mais ricas dentro desses elementos culturais. Né? Então, né, aquela questão, nós deixamos de ser seres primitivos, mas nós somos obrigados a criar a hierarquia social que nos torna cada vez mais violentos entre si. Uma coisa é quando nós precisamos nos defender de inimigos em comum. Uma outra coisa é quando nós começamos a nos defender de nós mesmos. Então, o multiculturalismo é importante, criando sociedades cada vez mais complexas, mais ricas culturalmente, só que a ambição dos seres humanos vai fazer com que isso se torne um perigo para todos. E isso, né, é um ponto chave, né, para se chegar ao que nós chamamos de cultura ocidental atual. Bem, então, e aqui, né, no caso, o túmulo de uma pessoa. Então, ao início, né, do surgimento, né, daquilo que nós chamamos de espírito humano, da preservação do corpo. E isso também a ver com a religião, né? Então, o surgimento da vida após a morte, a hierarquia das pessoas. Então, quanto mais poderosa essa pessoa, mais sofisticado era o seu funeral. Então, isso vai tornar a sociedade humana cada vez mais complexa e rica dentro dessa realidade. Bem, e a origem da escrita. Então, o sistema incompletos, né, foram usados pela humanidade desde milhares de anos atrás, que juntos criavam um vasto repertório de sinais, marcas, símbolos, portadores de significado. Então, por muito tempo, predominaram, né, sinais pi, né, pictográficos ou ideográficos, ou ideogramas, né, cuja interpretação estava ligada a algumas referências externas. Por exemplo, o desenho de uma maçã representava uma maçã. O desenho de duas penas, né, então, poderia representar tanto o conceito de andar como ou ficar em pé. Ao mesmo tempo que estava implícito a relação fonética entre o símbolo e a fala. Então, no caso, né, vai surgir os primeiros elementos escritos. Né? Então, a questão de elementos gráficos. Então, o que nós chamamos, né, das pinturas rupestres. Então, as pinturas rupestres foram as primeiras formas de escritas. Então, essas escritas vão se modificando com o passar do tempo, surgindo até os dias de hoje. Então, o símbolo ele estava muito atrelado ao significado direto daquela imagem, ou, né, sistemas fonéticos, né? Então, da questão da fala e do significado que essa fala teria naquela realidade. Bem, então, algumas sociedades antigas conseguiram criar sistemas incompletos, né, de escrita versáteis, né? Então, capazes de vincular mensagem complexa entre os comuns, né, de sinais. Então, mas que ainda, né, careciam de autonomia em relação aos referenciais externos e a capacidade para expressar todos os pensamentos, especialmente os abstratos. Então, na evolução desse sistema, muitas vezes ocorreu uma grande simplificação dos sinais, que foram perdendo uma associação imediata com a realidade. Então, concreto, tornando-se puramente simbólico, embora, né, preservasse suas associações fonéticas antigas. Então, por exemplo, a letra M no alfabeto latim vem de um hieroglifo egípcio, né, adaptado pelos fenícios, que representavam ondas do mar, né, ondas na água, em representação do som M. Então, a palavra água, né, então a palavra para água continha uma única consoante, né, então a M, né, o M. Então, aquela figura, portanto, veio representar não somente a ideia de água, mas também a do som. Então, no caso, eles vão começar a construir símbolos que vão, né, associando as relações entre a abstração. Então, imaginar alguma coisa observando aquele símbolo. Então, eu não preciso ter um copo d'água quando eu escrevo a palavra água para saber que aquilo significa água. Então, eu tenho a capacidade de abstrair essa informação, de transformar um sinal fonético e de símbolos dentro do meu córtex, né? Então, dentro do meu cérebro, transformando aquele elemento na simbologia do que é a palavra, do que é aquele significado. E isso é uma característica humana bem expressiva, né? Principalmente na capacidade de criar um pensamento e também a abstração da nossa realidade de uma forma geral.
Então, vários são os fatores que explicam o nascimento da escrita. Então, a necessidade de contabilizar os produtos comercializados, os impostos arrecadados e os funcionários do Estado. Então, a questão de você controlar aquilo que você produz. Então, os registros da genealogia reais, né, e das realizações dos governos. Então, o controle da linhagem. Então, contar a história do indivíduo, exaltando o seu pertencimento dentro de uma realidade. Então, o rei, ele era importante por quê? Porque ele era herdeiro de uma família nobre. E da onde que surge essa família nobre? Onde que está as evidências? Os registros. Então, escrita. Então, é por isso que a escrita também vai ter esse caráter, né, de registro. O levantamento de estruturas, né, então, o levantamento de estruturas das obras, que, né, exigiria a criação de um sistema de sinais, né, símbolo, de sinais numéricos cada vez mais sofisticados para a realização de cálculos matemáticos. Então, principalmente para a criação, né, de elementos para que o homem comece a produzir e melhorar a sua forma de ver o mundo, principalmente na criação de edifícios, entre outros elementos necessários, né, para a sua natureza. E, né, aqui nós temos a primeira pedra de argila, né, que vai, né, criando essa sofisticação. Né? Então, aí é uma forma da escrita mesopotâmica, né, é uma escrita cuneiforme, de símbolos simples, né, que vão criar os elementos para a criação da escrita cada vez mais sofisticada. Né? Então, um passo importante para a criação de um sistema complexo, o desenvolvimento chamado princípio rebus, então favorecido pelo caráter monossilábicos de algumas línguas antigas. Então, nessas línguas foram possíveis associar determinados sinais como uma sílaba som específica. Então, a partir da justaposição desses elementos, podia-se articular frases e formar significados que não poderiam ser transmitidos por elementos isolados. Então, o resultado disso é a evolução foi a fonetização sistemática, ou seja, quando o valor fonético ou sonoro dos sinais ganhou independência dos referenciais externos. Com isso, surge a escrita completa. Provavelmente isso ocorreu pela primeira vez na sociedade suméria, em torno de 3700 a.C. Então, no caso, né, os símbolos, a escrita, a fala, era algo monossílabo. Então, uma só sílaba representava o elemento que o ser humano ele vai querer, né, de uma certa forma, comunicar e escrever. Só que, com o passar do tempo, era necessário criar uma gama cada vez mais de elementos, de palavras, de valores, né, de simbologias. E isso, né, vai se criar o que nós chamamos, né, no caso de escrita, né, no caso, né, fonética, né, e multissilábica, né, por volta de mais ou menos 3.700 anos antes de Cristo, né, principalmente ali no caso dos mesopotâmicos, e depois, né, nós teremos os fenícios, os egípcios, os hebreus. Isso vai fazer com que essa forma de documentação seja cada vez mais sofisticadas e importantes. Então, em geral, ao longo da história, principalmente nos seus primórdios, a escrita e sua interpretação ficava restrita às camadas sociais dominantes, aos sacerdotes e aos nobres e à nobreza. Embora a escrita fenícia tivesse fins essencialmente comerciais, a alfabetização, né, somente se difundia lentamente entre as camadas mais significativas da sua população após a Idade Média. Então, no caso, a escrita ela vai se passar cada vez mais importante, né, para a consolidação do espírito humano, porque se sabendo ler, essas pessoas se tornariam cada vez mais independentes de outros. Né? Então, mesmo antes mesmo da criação ali da escrita de uma forma fonética, de uma forma silabar, né, de sílabas, né, pelos fenícios, a sua, a sua, a sua popularização, então ela vai só se tornar importante depois da Idade Média, né, principalmente com a Reforma Protestante, né, então João, no caso aí, né, o Martim Lutero, ele vai pregar que para que o ser humano chegasse à sua salvação, ele precisava ter conhecimento, né, das Escrituras. E para ter conhecimento das Escrituras, era preciso saber ler e escrever, coisas que até a Idade Média era privilégios de uma pequena parte dessa população. Bem, então a maior parte dos especialistas acreditam que a escrita se desenvolveu de forma independente, pelo menos quatro regiões do planeta, no caso da Mesopotâmia, a 3.400 a.C., no Egito, de 3.200 a.C., e na China, antes de 1.300 a.C.
e na América a partir de 900 a.C. Então, nós temos essas no caso, o ser humano ele vai se espalhar pelo planeta e, com isso, ele vai criar elementos de escrita própria, né, a partir dos seus elementos culturais da sua região. Então, da Mesopotâmia, o Egito, a China e aqui na América, né, principalmente entre os grandes impérios, né, aqui da América, vai surgir uma escrita muito rica e isso vai fazer com que nós conseguimos entender o seu legado dentro da história. Então, contudo, as questões ainda não estão resolvidas, né, e tem gerando um grande debate. É fato que a comunicação entre esses grandes, né, precursores não foi estabelecida com segurança, mas uma série de indícios arqueológicos e a própria cronologia dos aparecimentos sugerem o padrão de dispersão a partir, né, do único ponto de origem, a Mesopotâmia. Mesmo que essa escrita tenha aspecto muito diferente entre si, é possível que pelo menos a ideia da criação da escrita tenha sido imitada pelos grupos humanos, né, pelos seus povos, a partir do modelo único, baseado no foneticismo sistemático. Então, na questão da representação, né, fonética na representação física, no caso da escrita. Então, mesmo que tenha surgido de uma matriz de um modelo, né, de um modelo central, e depois se ramificado nas várias diversidades de escrita que nós temos hoje, então a escrita ela não pode ser entendida como algo imutável. Então, ela vai se transformando com o passar do tempo. E isso desde lá do início. Então, mesmo nós sabemos que também a escrita pode ter sido algo que seja parte da imitação. Então, o grupo vai se apropriando de um elemento, né, que vai entrando em contato com outros povos. Isso vai surgindo essa gama de possibilidades do que é a humanidade hoje. Então, essa passagem dos antigos sistemas de escrita, né, pictográficas e das escritas incompletas, né, então para a escrita completa, só foi documentada com segurança na Mesopotâmia. Então, essa passagem exige, ao longo do período, a evolução prévia de todos os outros três grandes centros de discussão. Os mais antigos registrados e encontrados já mostram, né, a escrita em um grau avançado de desenvolvimento e que não é consistente a ideia de uma criação local independente. Então, no caso, né, não se pode dizer que a escrita começou inicialmente na Mesopotâmia, porque naquela questão de imitar e associação entre os seres humanos, então vai fazer com que a escrita da Mesopotâmia e a sua riqueza, ela tenha sido originalizada, ela tenha origem fora dos muros, né, da cidade de Ur, das cidades-estados da Mesopotâmia. Mas isso vai fazer com que nós tenhamos uma ideia de que o sistema rico e sistemático, né, cada vez mais sofisticado, surge na Mesopotâmia, mas não a escrita originalmente tenha sido criada ali. Então, ali foi o ponto ápice, então, o máximo da invenção. Só que essa invenção ela teve início em outras localidades. Isso que vai dar o caráter da escrita nesse primeiro momento. Né? Então, aqui nós temos, né, no caso, um pedaço de couro com a escrita primitiva chinesa, né, e como que são esses elementos. E, né, a questão das culturas, né, dos ameríndios, né? Então, a partir desse momento, os ameríndios vão começar a produzir elementos culturais que vai depois se tornar a escrita naquela região. E, né, por hoje era isso aí, gente. Então, quando nós falamos, né, em escrita, em cultura humana, entre outros elementos, é sempre bom ressaltar que nós vivemos uma cultura, né? Nós somos frutos dessa cultura. E quando nós nos colocamos a trabalhar, né, na compreensão da história, entre outros elementos, nós sempre temos que levar em consideração que o ser humano ele modifica a sua realidade. Então, isso é importante para nós pensarmos e trabalharmos essa visão de história. Bem, gente, então, muito obrigado até aqui. Então, nós chegamos, né, a compreender ou lançar mais perguntas sobre esse assunto, né, porque não há verdades absolutas. Então, agradeço a todos por estarem me acompanhando até agora. Né, muito obrigado. Né, deixe o seu like aí, né, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, porque eu acho que é interessante a transmissão desses saberes, né, cada vez mais. Eles são saberes simples, né, mas que podem, né, colaborar muito, né, para o nosso futuro. Bem, então agradeço a todos, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e até a próxima.